Existe uma pergunta que nenhuma ciência conseguiu responder de forma definitiva. Não porque falte tecnologia, não porque faltem dados, mas porque a resposta exige admitir algo que nos desconforta profundamente, que o ser humano, em determinadas circunstâncias, é capaz de ir muito além do que qualquer modelo racional prevê. Que existe uma distância entre o que os números dizem que é possível e o que de fato acontece quando alguém decide, de forma quase instintiva, que ainda não chegou a hora de parar. É sobre isso que este vídeo fala. Em 1972, nos Andes, um grupo de sobreviventes de um acidente aéreo ficou preso em altitude extrema por 72 dias, sem equipamento de sobrevivência adequado, sem comunicação com o mundo externo, sem conhecimento técnico de montanhismo, com temperaturas que chegavam a 40 graus negativos à noite e com um número de mortos que crescia a cada semana. Este é o caso que especialistas em fisiologia, psicologia extrema e sobrevivência ainda citam como o limite do que o corpo e a mente humana conseguem suportar. E o que aconteceu lá acima desafia não apenas a lógica, mas a própria definição de possível. Mas há um detalhe. E esse detalhe é o que separa este caso de qualquer outra história de sobrevivência que você já ouviu. Os sobreviventes não eram montanhistas, não eram militares, não eram aventureiros. Eram jovens de 20 e poucos anos, estudantes universitários uruguaios, membros de um time de rugby amador, pessoas comuns. E é exatamente isso que torna o que eles fizeram tão difícil de compreender. O voo 571 da Fuerza Aérea Uruguaia decolou de Montevidéu em 12 de outubro de 1972, com destino a Santiago, no Chile. A bordo, 45 pessoas, jogadores, familiares, amigos. O avião precisaria cruzar os Andes, uma das cadeias montanhosas mais imponentes do planeta. O piloto tomou uma decisão que parecia tecnicamente razoável, desviar um pouco da rota original para evitar turbulências severas. O que ele não calculou corretamente foi a altitude dos picos. O FAID FH- colidiu com a encosta do Monte Seler a mais de 4.000 metros de altitude. A asa direita foi arrancada. O avião deslizou pela neve como um projétil até parar em um vale encoberto por montanhas em todas as direções. 16 pessoas morreram no impacto ou nas horas seguintes. 29 sobreviveram àquele primeiro dia. O frio era o primeiro inimigo. E o frio nos Andes em outubro é uma entidade própria. Durante o dia, o sol engana, reflete na neve e aquece a superfície. À noite, a temperatura despenca de forma abrupta, como se o ambiente exigisse cobrar o que cedeu durante as horas de luz. Os sobreviventes não tinham barracas. Não tinham sacos de dormir especializados. Usaram o que tinham: roupas de viagem, almofadas de avião, malas. Transformaram a fuselagem do avião em abrigo. Taparam as janelas destruídas com pedaços de bagagem. Dormiam amontoados para compartilhar calor corporal. A primeira semana foi sobre entender a dimensão do problema. Eles ouviam aviões de busca e acenavam desesperadamente. O que não sabiam era que a pintura branca da fuselagem se confundia perfeitamente com a neve, eram invisíveis. E em 10 dias, as equipes de resgate concluíram que não havia sobreviventes. A busca foi oficialmente encerrada. O mundo havia desistido deles, mas eles não sabiam disso ainda. Havia um rádio de transistor entre os destroços. Com paciência e esforço, conseguiram captar transmissões. E foi através desse rádio que ouviram, com suas próprias orelhas, a notícia de que as buscas haviam sido canceladas, que eram considerados mortos. É nesse momento que a maioria das teorias de sobrevivência colapsa, porque existe um limiar psicológico que os especialistas chamam de ponto de ruptura cognitiva. O instante em que a mente interpreta a situação como irrecuperável e começa a desacelerar involuntariamente todas as funções ligadas à luta e à resistência. É o momento em que o cérebro, literalmente, prepara o organismo para morrer. Na maioria dos casos documentados, esse ponto é o fim,
No caso dos Andes, foi o começo de outra coisa. Nando Parrado, um dos sobreviventes, descreveu aquele momento décadas depois com uma clareza perturbadora. Ele disse que, ao ouvir a notícia pelo rádio, algo se reorganizou dentro dele. Não como esperança, mas como uma espécie de aceitação radical que, paradoxalmente, gerou ação em vez de paralisação. Se ninguém viria buscá-los, eles teriam que ir ao encontro do mundo, mas antes disso, havia outro problema. Um problema que a maioria dos relatos modernos tende a suavizar, mas que foi, de fato, o dilema moral mais pesado que aqueles jovens já enfrentaram na vida. A comida havia acabado. Os Andes, em outubro, não oferecem praticamente nada em termos de recursos alimentares. Não havia vegetação, não havia animais, havia neve, havia metal. E havia os corpos dos que morreram no acidente, preservados pelo frio como se o ambiente soubesse, de forma macabra, o que estaria por vir. A decisão que tomaram não foi imediata. Levou dias de discussão, de conflito interno, de negação. Alguns se recusaram completamente. Outros chegaram à conclusão de que havia uma distinção filosófica fundamental entre o que soa como impensável e o que é, na prática, a única alternativa à morte. Eles eram católicos, muitos deles profundamente religiosos. Conversaram sobre o tema a partir da perspectiva de suas crenças. Chegaram a um entendimento que lhes permitiu seguir em frente. E aqui a história muda de natureza. Porque é fácil, a esta altura, enquadrar o que aconteceu nos Andes como uma narrativa de horror ou de escândalo. Mas esse enquadramento perde completamente o que o caso realmente documenta. O que aquelas pessoas fizeram foi criar, coletivamente, uma estrutura ética em condições de colapso total. Foi estabelecer hierarquias, rotinas, funções. Foi tomar decisões impossíveis com uma racionalidade que nenhum manual de sobrevivência havia previsto. Simplesmente porque nenhum manual havia imaginado que alguém chegaria a esse ponto e ainda assim escolheria continuar, a neve continuava caindo. Em 29 de outubro, uma avalanche atingiu a fuselagem enquanto todos dormiam. 8 pessoas morreram sufocadas pela neve. Os que sobreviveram ficaram presos dentro do avião destruído por 3 dias, sem conseguir sair, com o ar se tornando progressivamente mais denso. Quando finalmente conseguiram abrir caminho, o cenário externo havia mudado: mais neve, menos espaço, menos margem de erro. Havia 21 sobreviventes agora. Robertito Canessa, estudante de medicina, começou a usar o conhecimento rudimentar que tinha para tratar ferimentos. Sem anestesia, sem instrumentos adequados, sem medicamentos. As condições de higiene eram impossíveis de manter. As infecções eram uma ameaça constante. Mas o fato de haver alguém com algum referencial técnico criou uma percepção de controle que era, em si mesma, uma ferramenta de sobrevivência psicológica. Os especialistas que estudaram o caso posteriormente apontam para um padrão que aparece consistentemente em situações de sobrevivência extrema. A presença de estrutura, mesmo que simbólica, mesmo que minimamente funcional, aumenta de forma mensurável a taxa de sobrevivência. Não porque a estrutura resolve o problema material, mas porque impede que a mente interprete a situação como caótica além de qualquer controle. E quando a mente mantém a percepção de que há algo a ser feito, o corpo segue. Mas a pergunta que permanecia, a pergunta real, era como sair dali. Tinham tentado antes. Pequenas expedições pela neve, tentando encontrar os pedaços traseiros do avião que haviam caído a quilômetros de distância. Haviam encontrado baterias, chocolates, roupas e mais mortos, mas nenhuma saída. Nando Parrado havia perdido sua mãe e sua irmã no acidente. Tinha ficado inconsciente por 3 dias após o impacto e acordado para uma realidade que a maioria das pessoas não consegue sequer imaginar. E foi ele quem, com uma consistência quase desconcertante, manteve a proposta de que era necessário cruzar as montanhas, cruzar os Andes a pé, sem equipamento, sem mapas precisos,
Sem experiência, a proposta soava como suicídio com etapas adicionais. Mas havia outro ângulo que os especialistas só vieram compreender plenamente décadas depois. Parrado e os outros não estavam avaliando as chances de sucesso da expedição usando uma escala racional convencional. Para eles, a alternativa a tentar era esperar a morte com certeza. Dentro dessa lógica, qualquer probabilidade de sucesso, por menor que fosse, era matematicamente superior à alternativa. Era uma equação simples que produzia uma conclusão improvável. O ponto de ruptura que os especialistas temem que paralise uma pessoa havia sido, naquele caso específico, ressignificado como ponto de partida. Em 12 de dezembro de 1972, após meses preso nos Andes, Nando Parrado e Roberto Canessa iniciaram a travessia a pé sem equipamento de alpinismo adequado, usando pernas de alumínio do avião como bastões improvisados. Com roupas sobrepostas e sacos de dormir costurados a partir de isolamento térmico extraído dos assentos. E com uma quantidade de comida que qualquer guia de montanha diria ser completamente insuficiente para aquele percurso. Eles caminharam por 10 dias. O que encontraram do outro lado não foi uma saída imediata. Foi um vale remoto no Chile, com pastagens, sem estrada à vista, mas havia um rio. E onde há rio, eventualmente a presença humana. Em 20 de dezembro, Canessa avistou um homem a cavalo do outro lado do rio. O barulho da correnteza impedia qualquer comunicação. O homem jogou uma pedra com um bilhete amarrado. Canessa jogou de volta com uma mensagem pedindo socorro. No dia seguinte, um mensageiro chegou com comida e informações. As autoridades chilenas foram contatadas. Em 22 de dezembro, helicópteros chegaram ao local onde os 2 sobreviventes aguardavam. E no dia 23, uma segunda expedição resgataram os que haviam permanecido na fuselagem. Esperando, depois de 72 dias nos Andes, 16 pessoas saíram vivas das montanhas. Nos anos seguintes, médicos e pesquisadores estudaram os sobreviventes de forma detalhada. Os resultados foram, em muitos aspectos, contraintuitivos. O nível de deterioração física era grave, mas compatível com sobrevivência prolongada. O que surpreendeu foi o estado psicológico. A maioria apresentou capacidade de ressignificação emocional e adaptação cognitiva que, segundo os parâmetros clínicos da época, não deveria ser possível depois de uma experiência daquela magnitude. Alguns desenvolveram sequelas. Mas muitos relataram que a experiência havia, de alguma forma, produzido uma clareza sobre a vida que não trocavam por nada. Canessa se formou em medicina e se tornou cardiologista pediátrico, tratando crianças com doenças do coração. Parrado se tornou empresário e palestrante. José Pedro Algorta, outro sobrevivente, trabalhou por décadas no setor financeiro e escreveu sobre o que os Andes lhe ensinaram sobre decisão e liderança. Cada um carregou a montanha de um jeito diferente. Mas todos carregaram o que o caso do voo 571 documenta, quando despido de sensacionalismo. É algo mais perturbador e mais fascinante do que qualquer narrativa de horror consegue capturar. Ele documenta que o limite entre o possível e o impossível não é fixo, que ele se move, que ele responde a variáveis que não aparecem em nenhuma equação. O significado que uma pessoa atribui à própria sobrevivência, a estrutura coletiva que um grupo consegue manter sob pressão máxima, a distinção entre desistir de uma situação e desistir de si mesmo. O ponto de ruptura existe. A ciência confirma isso. Existe um momento em que o corpo e a mente deveriam parar, em que os recursos fisiológicos se esgotam e o sistema, tecnicamente, entra em colapso. O que o caso dos Andes sugere é que esse ponto pode ser empurrado, não por acidente, não por sorte, mas por uma combinação de escolhas conscientes, estrutura grupal, ressignificação de propósito e uma recusa específica e deliberada de aceitar que o cenário atual é o cenário final, 72 dias. 4.000 metros de altitude,
40 graus negativos, sem resgate, sem equipamento, sem treinamento. E 16 pessoas saindo andando. A pergunta que fica, depois de tudo isso, não é sobre o que aqueles jovens fizeram para sobreviver. A pergunta é o que cada um de nós, em nossos próprios limites muito menores, ainda não tentou porque decidiu, antes mesmo de começar, que o ponto de ruptura já havia chegado. Se você quiser deixar nos comentários o que esse caso fez pensar sobre seus próprios limites, vai ser interessante ler. Às vezes a resposta de outra pessoa aponta para algo que ainda não havíamos percebido em nós mesmos.